É mais complexo. É, Então, bom tudo dentro das dia, regras aí. Bom dia, gente. Bom dia, bom professora. dia a todos, bom dia a todas. Pessoal, vamos iniciar a nossa reunião de número 5, a última reunião antes do recesso. Estão felizes? Que vão ter um recessinho, um recesso bem, como que eu posso dizer, merecido, né, gente? Deixa eu abrir aqui os nossos slides. E aí nós vamos para a nossa reunião. Hoje nós teremos RAF e também uma atividade. E o encontro de hoje, pessoal, nós vamos precisar bastante da participação de vocês, tá? Então, vamos lá. Então, hoje, reunião de número 5. Vamos lá, internet. Minha internet hoje não tá aquelas coisas, gente. Vamos lá, carregando. Fechar mais umas abas aqui para ver se ajuda. Pronto. Parar aqui, pessoal. Vou abrir novamente para ver se carrega. Agora vamos lá. Bom dia a todos, Ana. Agora foi. Bom, pessoal, ó, eu coloco em apresentação, ele demora. É a internet mesmo, que às vezes na escola acontece isso. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar assim um pouquinho, tá? Daqui a pouco eu tento de novo. Gente, então olha só. Hoje a nossa reunião de número 5, nós vamos trabalhar os tentáculos do racismo. Nós estamos na semana de 6 a 10/7. Na verdade, estamos finalizando esta semana, né, gente? Estamos finalizando a semana. E vamos ver se a gente consegue. Não deu ainda, tá? Ah, agora deu. Conseguimos. Então, este é o título da nossa reunião de hoje. Vamos lá. Aqui são os nossos recados. Nós pedimos para vocês que mantenham as câmeras abertas, porque dessa forma a nossa presença se efetiva no curso, na jornada, na reunião. E também, pessoal, a gente sugere que vocês façam as atividades, o encontro via computador, tá? Bom, qual é a nossa agenda de hoje? 5 minutos o acolhimento, saberes em ação 20 minutos, conexão, saberes e prática, na prática e troca de saberes 40 minutos, registros de acompanhamento formativo, que é o nosso RAF, 10 minutos, sua voz transforma, saiba mais e acontece na escola. Gente, meu som tá bom para vocês? Ah, que bom. Então, seguimos. Este é o nosso cronograma, como vocês estão vendo, estamos já na metade da nossa formação, né, gente? Como passa rápido. Aí depois a gente retorna lá no dia 27 de julho, e aí teremos mais 5 encontros, sendo que desses 5 encontros, 2 reuniões são exclusivas aí também para a gente compartilhar a nossa implementação. E os objetivos da nossa reunião são analisar as diversas manifestações do racismo no contexto escolar, compreendendo como essas práticas impactam a trajetória dos estudantes, planejar estratégias e intervenções pedagógicas antirracistas aplicáveis à realidade da escola. Pessoal, aqui nós vamos ter mais exemplos, mais sugestões, subsídios de implementação, de ideias para a gente construir nossa implementação. Embora, pessoal, gostaria muito, sabe, que a gente pegasse essa formação e aplicasse ela na nossa vida diária, como professores, como pedagogos, diretores, tá? Porque a gente precisa mesmo combater esse monstro que é o racismo. Bom, e agora, gente, chegou o primeiro momento da gente conversar. Olha só. E aí, como foi? Quando uma prática é compartilhada, ela deixa de ser uma experiência individual e se transforma em inspiração coletiva.
Cursista, foi colocar em prática as experiências dos últimos encontros. Prática foi desenvolvida? Quais adaptações você realizou, considerando o seu contexto de atuação? Pessoal, aqui é para aqueles cursistas que já implementaram ou estão implementando, é para aqueles cursistas que pegaram alguma coisa, alguma ideia, alguma troca de figurinhas que nós tivemos aqui e teve que intervir na escola, já utilizou, tá? Esse é o momento para a gente conversar. Eu gosto muito de explicar a funcionalidade da atividade, a intencionalidade pedagógica, porque daí ela faz sentido, né? Olha só, gente, por que que se colocou esse slide? A nossa temática é maravilhosa, essencial, importante, e eu estou fazendo formador em ciências. Oh, Jesus, estou fazendo formador em história na quarta-feira. E eles também colocaram em história. E aí o meu professor falou o seguinte, que esse momento aqui, gente, eles colocaram, porque lá no dia da apresentação dos compartilhamentos, é muito pouco tempo. Então, o cursista se esforça, o professor faz um monte de atividade, tem um monte de relato, e aí chega lá na hora, é 5 minutinhos, e assim, gente, não dá para ficar falando, dando retorno, porque daí tem o próximo, senão eu atraso o próximo cursista, sabe? Fez todo sentido. Então, aqui é se vocês quiserem já ir colocando a ideia de vocês, trocando figurinha, tá bom? Sobre, inclusive, a implementação de vocês. Quem gostaria de falar, gente, de contribuir com o nosso encontro de hoje? Olha que eu vou chamar, hein? Chamar um cursista já. Gente, não necessariamente precisa ser a implementação, tá? Porque eu sei que eu também não implementei do meu curso. Mas de repente alguma coisa, Karina, olha, surgiu uma situação lá na escola que eu tive que intervir em relação ao racismo ou sobre empatia. Alguém se habilita? Vamos lá. Agora eu vou ser prof, hein? Vou chamar aqui. Andréia, você pode colaborar com a gente? Você tem alguma ideia? Você conseguiu usou alguma coisa do que a gente trabalhou aqui nos nossos encontros? A Andrea tá bonita, toda de. Como é o nome, Andrea, desse Tá me lenço? ouvindo, prof? Tô. Tá. Pashmina, toda O prof chique tá de me pashmina. ouvindo? É Tô, porque tá agora tendo um tô. eco. Tá? Então, É, peraí que eu vou desligar meu na microfone. verdade, eu já venho trabalhando desde que eu voltei do Ganhando o Mundo em fevereiro. Eu já tenho trabalhado na linha da empatia e do pertencimento, né, que são os conceitos mais trabalhados no Canadá. E o meu problema aqui na escola, que foi o grande assim, motivador, ele envolve não só a questão do racismo na sala de aula, ele envolve também os alunos de educação especial e o quanto esses alunos sofrem com a questão do bullying. Então, é uma mescla tanto de bullying envolvendo os alunos de educação especial quanto os outros alunos da diversidade na turma. Então, assim, está muito próximo, né, o clima escolar, esse curso que eu escolhi, então ele já tem essa proximidade, ele já tem essa linha de estudo, né, de combate ao racismo, né, de combate a essa falta de empatia que existe entre as crianças. Então, já está bem junto, sabe, prof? Legal, Andréia, muito obrigada. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é a sua formação? Eu sou pedagoga. Ah, perfeito. Andréia, foi você que comentou com a gente que chegou lá no Canadá antes de iniciar as aulas. Eles fazem todo um resgate dos povos originários de lá, não é? Sim, sim, eles fazem uma menção bem no início da aula. Eles eles têm uma leitura de reconhecimento dos povos indígenas.
Eles fazem essa leitura e depois, em seguida, já tem o hino. Perfeito. Eu me lembro que você, logo no início, você fez essa colocação. E assim, Andréia, você é aberta para isso, porque eu fiquei pensando no dia que você colocou, né? Ela foi fazer um intercâmbio e olha o que tocou ela, um momento antes do hino. Então, isso é muito bom, Andréia, porque eu percebi na sua fala que você, isso é uma atitude sua enquanto pedagoga, enquanto cidadã. Então, isso é muito legal, isso é muito importante, isso é muito valioso para as E nossas eles têm, escolas. professora, uma comemoração, sabe? É uma camiseta símbolo, que é justamente por conta de uma aluna que sofreu discriminação por ela ser indígena em sala de aula. Então, eles fizeram todo um reconhecimento em cima disso. Além, as escolas elas têm grupos indígenas, cada escola tem seu grupo indígena. Não só o grupo indígena, mas o grupo dos africanos, dos chineses, da questão religiosa também, dos muçulmanos. Então, nessas escolas, eles têm grupos. E esses clubes, eles se reúnem fora do horário e eles discutem a temática e os problemas que eles enfrentam, né? É o que muitas vezes nós não temos nas nossas escolas, né? Aqui no Paraná. Eu não sei se alguma escola tem. Nossa, eu também não sei. A Amélia está perguntando. A Andréia, ela é pedagoga, né, Andréia? Você está Sim, na direção? pedagoga. Não. Eu sou Você não pedagoga. está na. Tá, mas você foi o Ganhando o Mundo como prof. Ô, Como Amélia, os prof, diretores. cursista do Formadores em Ação. Ah, tá. Não como formadora. Amélia. Eu não sou professora formadora. Ah, não, eu acho que eu entendi a pergunta da Amélia. Você achou que ela foi como diretora, Amélia? A Não, galera não. vai Os para o Chile. diretores foram para o Chile. E os pedagogos concorriam no Ganhando o Mundo Professor. Ah, legal. Que legal, né, gente? Você vê que experiência ótima, né? Só Ah, eu agrega. acho que foi uma experiência para a vida, prof. Para a vida. Eu imagino, Andréia. É muito ensinamento em todos os momentos e todas as visitações das escolas que a gente vai. Eu acredito que é mais real, porque você visitando a escola, você sente aquela dinâmica da sala de aula e o quanto os alunos valorizam aquele momento, que é o que nós não sei. As escolas públicas, não sei a minha também, eu percebo que os alunos não têm motivação para estudar. E lá você vê o quanto os alunos, eles amam a escola. Eles manifestam que aquela escola é a segunda casa deles. Nossa, que bom, né? Eu não sei se deu uma travada para o pessoal, para mim deu, mas eu consegui entender o que você falou, que os alunos gostam da escola e a gente realmente observa aqui que os nossos alunos, eles parecem não gostar, né, gente? Eles não entenderam a função real da escola, né? É uma questão assim de uma valorização tão grande da escola, como a escola é como se a escola fosse a família deles, entendeu? Assim, eles são imigrantes, eles são de outros países, eles chegam ali, eles têm uma barreira da língua, e eles passam a amar aquela escola e aqueles grupos, né? Porque os alunos não trabalham individual, os alunos só trabalham em grupos. Grupos, nossa, e ali naquele grupo tem o aluno que fala chinês, o aluno que fala na língua africana, e ali eles tentam se comunicar em inglês, né? Então, o quão complexo também não é dar aula, né, numa turma dessa, né? Mas uma sociedade que tem muitos valores, né? E eles, pessoas estrangeiras que entram ali e valorizam aqueles valores. Que E bom, que nós, bonito. nossos valores, parece que estão se dissipando na escola, né? Lá eles não usam nem o termo regras, né? Eles utilizam mais combinados.
né? Porque eles falam que regras é muito imposto, é algo imposto que pode ferir os direitos humanos, e, e as pessoas se adaptam, né, aquele ritmo de sala de aula, aqueles projetos que os professores propõem para eles não têm tanta tecnologia assim quanto a gente tem nas nossas salas de aula, né? E eles trabalham com metodologias ativas, mas não tanto voltado para essa tecnologia que nós temos essa plataformização. E o trabalho é incrível, e as crianças produzem muito, né? Que eles usam muito a questão do raciocínio lógico em sala, nesses projetos. Então, é uma dinâmica tão diferente que eu falo que ela se aproximava, no passado, dos nossos modelos de aula, né, mais flexíveis, utilizando os livros, e hoje nós não utilizamos tanto aqueles modelos, os livros, e as nossas dinâmicas de aula são diferentes e os alunos não gostam, não sei, não estão se motivando por essas dinâmicas de aula, pelo Educatron, né? Parece que não tem interesse, os nossos alunos brasileiros são diferentes, muito diferentes os alunos lá, muito. Mas bem, obrigada, Andréia, pela sua colocação. E assim, é questão também que a gente precisa, né, refletir. Pode falar, Sibeli. Eu gostaria de fazer uma pergunta para nossa colega Andréia, já que ela estava lá no Canadá e viu toda essa situação diferente, né? Uma realidade diferente e uma realidade que a gente gostaria que tivesse nas nossas escolas, né? Os alunos interessados por vir na escola e tudo e tal. Como que é a participação da família na escola, na vida desses estudantes? Participação da a família lá, ela é uma família mais participativa, mas não está assim a todo momento dentro da escola, porque os pais trabalham, né? Mas eles mantêm um contato com a família porque as escolas elas têm assistente social. Esse é o nosso diferencial. Eles têm, se o aluno faltar por 2 dias, o assistente social ele já está atuando nessas famílias e tentando verificar isso. Não é só a nossa busca ativa, não depende apenas da nossa busca ativa. Então, eles vão além, eles vão a campo, eles vão lá na casa, né? E olha que a província que eu fiquei, uma província de Toronto, de milhões de habitantes. E também uma outra coisa que eu percebi que a professora nos disse nas aulas é que se acontece algum problema, que é raro, de indisciplina na sala, na escola, esse problema é resolvido no máximo uma semana, porque a justiça é rápida, muito rápida, ela não fica engavetada, né? Então, eles têm esse diferencial dessa agilidade, né? Essa agilidade total. Mas para o pedagogo lá é muito bom o trabalho, porque ele não fica focado na indisciplina, ele fica trabalhando junto com os professores as metodologias, né? E o funcionamento dessas estratégias em sala de aula, né? O professor de educação especial, ele também não é considerado como professor PAEE, assim, eles não têm essas nomenclaturas. Os professores são professores estrategistas. Eles pensam em estratégias para os alunos de educação especial, e são muitos na escola, hein? Nenhuma que eu visitei tinha mais de 100 alunos de educação especial. Então, esse professor estrategista, ele trabalha em 3. Então, eles ficam estudando os casos dos alunos e como que eles podem superar as dificuldades deles, tanto no português quanto na matemática. E, além disso, também que eu percebi, numa visita na escola, tinha uma sala de bem-estar, que é uma sala onde um aluno que está desregulado, um aluno autista, ou qualquer outro aluno, ele pode estar frequentando essa sala, que é uma sala de bem-estar. Nessa sala tem tudo, ela é bem adequada, ela tem poltronas, ela tem livros, revistas, porque livros na escola lá é o que é mais valorizado. Biblioteca nas escolas é muito valorizado.
Na biblioteca, uma biblioteca de Toronto que eu fui, ela é uma imensidão, entendeu? Na Universidade de Toronto. Então, ali dentro daquela universidade, tem mais de 40 bibliotecas dentro daquela universidade. Além da biblioteca de Toronto, né, que é a maior, entendeu? De vários andares e separadas por seções, né? Cabines transparentes. Olha, é uma realidade que eu nunca fui numa biblioteca desse porte. Então, lá se valoriza muito a leitura. Cada supermercado tem seu espaço de leitura, tem prateleiras que você vai lá, entrega um livro e pega outro. Então, e você vê, que nem eu fui na biblioteca de Toronto, você vê todas as idades lá. Desde um idoso, desde um cadeirante, até um aluno jovem, uma criança, entendeu? Então, todo mundo Perfeito. frequenta a biblioteca. Então, acho que a leitura é o grande diferencial desse país. Você falou tudo, Andréia. Leitura, né, gente? Livros. Os livros têm que. Enfim, você já deu a resposta. Livros, leitura. Pessoal, então, obrigada, Andréia, pelas suas colaborações. E bom saber que você tem trabalhado com essa questão do que você aprendeu lá, a nossa realidade, trabalhando com os alunos, principalmente a questão do racismo, do bullying. Continue assim. E todas as vezes aqui para frente que a gente achar um momentinho aí para você compartilhar com a gente um pouco da sua experiência lá no Canadá, a gente vai te chamar, tá? Obrigada. Meus queridos, então agora nós vamos passar. Bom dia, Rejane. Nós vamos passar para a parte que nós vamos trabalhar o nosso conteúdo, tá? Tentáculos do racismo. Então, agora, nós vamos ouvir um trecho do poema Lucidez, de Luciene Nascimento, o qual, né, esse poema, ele inspira os títulos da reunião 5 e da reunião 6, tá? Vamos lá. Deixa eu arrumar aqui. Eu não vou abrir guia, gente, porque vocês viram que a minha internet, o meu computador não conseguiu nem. Pode deixar, Rojane, tenho sim, tá? O racismo é como Vocês viram que o meu computador não tá nem aceitando o pano de fundo, né? Aquele negócio que eu coloco nos formadores hoje. Então vamos lá, acho que ele já saiu de recesso já. quando me perguntam se tô bem, eu digo tô bem. Dividida entre saber me alimentar e lamentar. Sinto uma saudade estranha de saber um pouco menos, de ser aquele humano médio que passa sem se importar. O caminho da consciência é lugar de desassossego e hoje a mais banal notícia já me tira do lugar. E a mente perturbada busca pelo aconchego, lendo de Sueli Carneiro, a Morena Maria. A quem importa informar a existência de Koch e que a filosofia grega descende da africana? A quem importa estudar a cosmovisão iorubá e refletir em revolução haitiana? Qualquer pessoa preta que se abre à consciência resguarda um certo respeito por qualquer preto que enlouqueceu. É preciso estar ciente que a verdade estraga a ideia de normal que a vida te ofereceu. Você começa a respeitar o torpor de quem bebe, de quem fuma, de quem chora e quem sente demais. E aos pouquinhos apreende da vivência que a loucura é de quem espera que essa cura vem junto de omissão e paciência. Quando entende que sua corte faz parte da base, de um sistema que sem base não tinha se erguido, compreende a inocência de esperar que os instrumentos do opressor vão ajudar a libertar o oprimido. Existe uma barreira após cada obstáculo, e sobre essa armadilha, a Zangieri vai dizer: o racismo é como um monstro grande cheio de tentáculos e a certa altura um deles atinge você. Tem um tentáculo para a preta de roupa mais cara, tem um que ataca o crespo e a pele retinta dela. Tem um tentáculo que enrosca o corpo todo da negra de pele clara e atravessa o peito grande dela. O racismo tem um tentáculo para a negra idosa, atravessada pela ideia de que aguenta tudo. Tem um tentáculo para o preto que é por ter segurança, que por ter que trabalhar desde cedo não teve estudo. O racismo tem um tentáculo para o preto que ama estudar,
mas não performa sua revolta, então parece afeminado. E tem para aquele que, vivendo intensamente sua revolta, já acorda e espera ser exterminado. Tem um tentáculo para a preta que faz sua faxina e tem para aquela que já está fazendo seu mestrado. Essa metáfora do monstro nos ensina que não tem escapatória para um racismo que é tão bem estruturado. Aprendi recentemente que vivo no caos, que é preciso estar lúcida do caos vivido. É necessário conhecer a nossa história não contada, ter na mente o maior número de livros lidos, contar em roda essas histórias e ouvir atenta quem despertou para a lucidez muito antes de nós, acumular saberes para, com sabedoria, providenciar que mesmo longe escutem nossa voz e que essa voz seja de tal maneira articulada que até quem não viveu ou não entenderia seja tocado para não só se emocionar, mas de tão desassossegado querer se movimentar no dia a dia e finalmente estar minimamente organizado ao conduzir com lucidez toda essa dor que a gente sente. Bom, pessoal, então aqui é o poema que está abrindo aqui a nossa reunião, né? E assim, o racismo é como um monstro grande e cheio de tentáculos. E eu vou pedir para um cursista me dizer, enquanto profissionais da educação, pessoal, como a gente deve combater esse monstro? Quem pode colaborar com a gente aqui? Apenas um cursista. Seja como professor, pedagogo, diretor, como nós devemos combater esse monstro, que é o monstro do racismo? Pode falar, Elineusa. Então, para a gente falar, às vezes não falar assim, parece fácil, né? É uma coisa fácil, às vezes planejar uma estratégia, planejar, fazer umas ações, mas a gente sabe, como que ela disse, é uma coisa tão assim, cheia de tentáculos, né? Cheia de garras, cheia de coisas assim Verdade. que foram colocadas, opressoras mesmo, que eu acho que um pouco que a gente faz na escola, uma pequena coisa, uma pequena ação, a gente começa, tudo é um começo, né? São coisas pequenas no chão da escola que a gente vai começar. A gente já começou, a gente tem uma caminhada. Só que essa caminhada a gente precisa persistir nela, né? E nunca desistir. É passar um filme, é um gesto pequeno, é uma ação pequena, mas é necessário, né? Ter uma conversa, trabalhar sobre como a gente falar sobre cada um falar suas cores lá, né? Outra ação. E assim, eu acho que nós na escola, como professores, pedagogo, enfim, como todo da escola, cada um fazendo alguma parte, agora nós vamos ter essa reunião pedagógica, creio que vai ter alguma coisa, tem lá, né, que tem sobre o clima, tem sobre a parte emocional, então, a gente já começa aos poucos, né, assim, dentro da escola, não tem uma receita, quem vai criar essa receita somos nós, às vezes vamos falhar em alguma coisa, a gente, né, na nossa falha que a gente vai, né, ter um suporte para continuar, é sempre nas falhas que a gente vai encontrando outros caminhos, eu acho que é isso, não tem assim uma receita pronta, né, vai depender de nós, da nossa ação, né, todos, um coletivo da escola, é isso. Perfeito, perfeito, Elineusa. Muito obrigada, viu? Perfeita a sua fala. Dando continuidade, pessoal, aqui, ó, ainda complementando agora o que a Elineusa falou, combater o racismo exige entender o seu caráter estrutural. Ele não se limita a atitudes isoladas, mas se manifesta em práticas e políticas que distribuem privilégios e desvantagens com base na raça. Pessoal, eu vou passar agora uma reportagem para vocês e um cursista também, tá? Se outro quiser participar, pode participar, tá? Mas eu escolho. É que às vezes eu vi que hoje vocês estão meio quietinhos, então um cursista já é o suficiente, mas está aberto para quem quiser contribuir. Eu gostaria que vocês observassem aqui essa reportagem e tentassem depois responder para nós de que modo as desigualdades raciais chegam ao ambiente escolar, tá? No dia em que o mundo reforçar a necessidade de políticas
Hoje é celebrado o Dia Mundial da Educação, uma data super importante para reforçar a necessidade de políticas públicas que são voltadas para a educação no nosso país. Um estudo da ONG Todos pela Educação mostra que a gente ainda tem muitos desafios, muitos indicadores não voltaram aos níveis pré-pandemia, ou seja, o que perdemos lá ainda falta ser reconquistado. Além disso, esse levantamento destaca uma persistente desigualdade no acesso à educação entre pessoas, crianças, jovens de diferentes raças. No dia em que o mundo celebra a educação como caminho para o futuro, o Brasil recebe um alerta. Um novo estudo produzido pelas ONGs Todos pela Educação e IED, com base nos resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica, revelou que as desigualdades não apenas resistem ao tempo, como também se agravaram com a pandemia. Os indicadores não retornaram aos patamares anteriores à crise sanitária. Os comparativos preocupam. Em 2023, no quinto ano do ensino fundamental, 55,1% dos estudantes atingiram aprendizagem adequada em língua portuguesa. Em 2019, eram 56,5%. No ensino médio, os números são ainda mais preocupantes. Apenas 5,2% dos alunos chegaram ao patamar esperado em matemática. Habilidades mínimas, né, como adição, subtração, enfim, habilidades mínimas que eles desenvolvem no início da etapa da educação básica, é muito difícil que esses estudantes consigam desenvolver habilidades mais complexas ao longo de toda a trajetória da educação. Dados que mostram que, apesar dos esforços, a recuperação plena da educação pós-pandemia ainda é um caminho longo e, para muitos, ainda inacessível. Mesmo em centros urbanos, onde a infraestrutura costuma ser melhor, a defasagem no aprendizado é evidente. Entre os estudantes mais vulneráveis, cresce a urgência por políticas públicas mais firmes e um olhar mais atento às desigualdades que insistem em se perpetuar. O estudo das ONGs também escancara a distância que a cor da pele e a origem social ainda se impõem na construção do conhecimento. Mesmo quando a gente olha para nível socioeconômico parecido, né, quando a gente olha para estudantes brancos e negros dentro do mesmo recorte socioeconômico, ainda existe desigualdade, né? O desempenho dos estudantes brancos ainda é maior. Então, não é de fato uma questão somente socioeconômica, e sim uma questão de fato de um racismo estrutural que existe na nossa sociedade e que é refletido na educação. A maior diferença foi registrada no 9º ano do ensino fundamental, onde a desigualdade em língua portuguesa entre estudantes brancos e amarelos e estudantes pretos, pardos e indígenas aumentou de 9,6 para 14,1 pontos percentuais de 2013 até 2023. No ensino médio, a distância entre os grupos também aumentou, de 11,1% para 14%. Bom, pessoal, quem gostaria de responder a pergunta, gente, de que modo as desigualdades raciais chegam ao ambiente escolar? Eu vou escolher um cursista, tá? Amélia, você pode nos ajudar respondendo essa questão? Você, como pedagoga, de que maneira você percebe que as desigualdades raciais chegam ao nosso ambiente escolar? Tá me ouvindo? Karina, tá me ouvindo? Tô. Sabe o que eu vou pedir para vocês, meus queridos? Fechem as câmeras, que daí o som sai melhor na hora de falar, tá bom? Isso. Eu já estou há muito tempo na mesma escola e eu tenho percebido cada vez menos alunos negros, né? Estudando. Então, uma coisa bem relevante, né? Tinha bastante, antigamente, agora tem muito pouco, dá para contar na mão. Ficou... Terminando o ensino médio, então, é bem pouco. Mas começa mais no sexto e no final diminui bastante. Ah, entendi.
Hein, desculpa, o som falhou bastante, mas assim, o que você falou foi que cada vez menos você identifica na sua escola Bom alunos, dia, pelo jeito tá indo de alunos problema lá, pretos tá? ou pardos. Controlando tudo. Isso. Então, assim, eu tô pedindo E deixar terminando o pronto o ensino médio noturno, também. torta salgada, Perfeito, bolo Amélia. e Só canjica. abre sua câmera agora, tá, minha A querida? Lili, que é a dona. Então, pessoal, a Amélia trouxe, tá, um dado de que ela tem percebido, ela trabalha já, acho que nos outros encontros ela falou mesmo, que ela trabalha há muito tempo na mesma escola, inclusive é uma escola, acho que da Polícia Militar, não é ou não? Ah, não, é outra cursista. E ela tem percebido, ó, né, que se fosse essa da Polícia Militar, enfim, é teste seletivo, escola integral. E ela tem percebido cada vez menos alunos pretos e pardos. Preocupante, né, gente? Gente, olha só, 17 anos, perfeito. Obrigada, Amélia. Pessoal, no ambiente escolar, qual é a forma mais recorrente e explícita de racismo? É o racismo recreativo. Vocês já presenciaram esse tipo de racismo? Façam assim com a mãozinha quem já presenciou o racismo recreativo, né? Os alunos acabam ofendendo o próximo, o outro, e depois fica tudo na brincadeira, né? Então, só para a gente conceituar melhor o que que é o racismo recreativo, vários cursistas aqui sinalizando que já observaram, a pena, né? Se refere a práticas ou representações que, de forma deliberada ou não, disseminam estereótipos raciais e perpetuam ideias preconcebidas e discriminatórias sobre grupos étnicos em contextos de entretenimento, como piadas, shows, filmes, séries, brincadeiras e outras atividades lúdicas. Então, gente, a gente precisa combater esse tipo de racismo, tá? Infelizmente, eu trago a reportagem aqui para vocês de uma criança, tá? Família de criança chamada de chimpanzé na escola. Diz que o professor fez racismo recreativo e entra na justiça. Infelizmente, o professor que está ali, né, como aquele que tem que assegurar que todos tenham a sua dignidade na sala de aula respeitada, ele é que fez esse tipo de atitude, que cometeu esse crime. Houve uma pergunta na sala a respeito de macaco, alguma coisa, aí o professor apontou para a criança negra. E quando ele apontou, vários alunos começaram, vários outros colegas começaram a rir, né, dar risada, o que gerou o quê? Constrangimento para esse estudante, né? E aí o professor foi demitido e está sendo investigado por injúria racial. Olha, gente, Deus que me perdoe, sabe? Para mim já tinha que prender logo. Passa uns dias na cadeia, Deus que me perdoe, que daí eu duvido se não aprende, né? E assim, como que pode uma pessoa que está ali para cumprir sua missão de educador ter uma atitude dessa? Bom, e aí, gente, uma outra perguntinha para vocês, que é o norte aqui também da nossa formação. Vocês já viram algum estudante sofrer racismo por conta de sua crença ou prática religiosa? Alguém gostaria de comentar? Olha só. Pai aciona a polícia por desenho de orixá e agentes entram armados na escola. Gente, olha outro absurdo. Outro profissional, grupo de profissionais que deveriam estar protegendo a população, estão cometendo excessos, estão cometendo crimes, tá? O que que se caracteriza como racismo religioso? É a discriminação e violência direcionada às religiões de matrizes africanas, que a gente sabe que tem, como candomblé ou umbanda, e se manifesta por meio da marginalização e demonização e ataques sistemáticos a crenças e práticas espirituais da cultura afro-brasileira. Alguém gostaria de fazer algum comentário, pessoal, a respeito desta temática aqui? Então, olha só, depois eu coloco para vocês no chat links das reportagens, tá?
Gente, deixa eu fazer uma pergunta, outra pergunta, e vocês me respondam com joinha ou o sinal de não, tá? Negativo. Positivo ou negativo. Vocês conhecem essa cartilha aqui? Racismo e injúria racial? Vocês têm conhecimento dela nas escolas de vocês? Olha lá, o Anselmo não, a Ângela não, a Amélia não. Eu também não tinha, viu, pessoal? Então, olha só, gente. Compreender o funcionamento dessas violências é um dos passos para combatê-las. Em 2025, foram distribuídas nas escolas da rede estadual exemplares da cartilha Racismo e Injúria Racial, que reúne orientações, referências e sugestões de atividades, servindo como subsídio para palestras, rodas de conversa e ações práticas em sala de aula sobre as questões raciais. Então, gente, se vocês querem aí até mais uma ferramenta para fazer a implementação de vocês e também para vocês utilizarem no dia a dia, busquem nas escolas de vocês que tem essa cartilha lá, que pode orientar vocês como que a gente trabalha, tá? Orientações, sugestões de atividades, para que a gente possa trabalhar aquilo que a Elineusa falou. A gente já começou, a gente já faz isso, né? Mas o caminho, ele é grande, ele é um caminho longo, né? Pessoal, eu vou colocar para vocês aqui no chat, tá? Até porque nós vamos entrar no na prática. Os links da reportagem e vou fazer também e o link da atividade. A Andrea fez uma colaboração aqui no chat. Ano passado, minha escola ia ter uma palestra de um pai de santo na Semana da Consciência Negra. Deu a maior polêmica e foi até cancelada. Até professores foram contra. Isso é horrível. Gente, posso fazer uma observação? Só estava faltando vocês falarem isso. Em todas as turmas que eu trabalhei, eu tenho 4 turmas. Em todas as turmas que eu trabalhei, o formadores essa semana, todos disseram que às vezes os nossos próprios colegas têm essas atitudes. Então, Andréia, muito bem colocado, né? Infelizmente, a gente tem ainda colegas dentro da escola que agem desta forma. Eu tenho uma colega que ela é pastora, né? Trabalhei uma vez com ela, e aí, gente, qual é o professor de história e de geografia que nunca precisou pegar ensino religioso para completar a carga horária? Fala para mim. E aí a gente pegava ensino religioso. Gente, ela só trabalhava nem o catolicismo, porque ela era evangélica, tá? Ela só trabalhava a religião protestante, a dela, o ano inteiro. Os alunos até falavam, é um saco, porque daí eu era professora de história na turma, que ela era professora de ensino religioso, e aí os alunos diziam que eles tinham culto. Ah, nós vamos ter culto. E aí eu falava, pensei comigo, vai ter culto, porque eles estão, olha, eu falei, para esses alunos, gente, chamando aula de ensino religioso de culto. Aí depois eu fui entender o porquê que eles falavam que era culto. Então, assim, não pode, né, pessoal? Não pode. Enfim. Então, gente, eu coloquei ali no chat para vocês os links das 2 reportagens, caso vocês queiram ler, vocês queiram utilizar aí com os seus estudantes, ou então com os profs, né? Que a gente tem aqui pedagogos, para fazer a implementação de vocês, tá? E agora nós vamos passar para o nosso na prática. Como que vai ser esse na prática? Eu vou dividi-los em grupos. Nós estaremos em 4 grupos, tá? E aí, eu vou já colocar o link aqui para vocês dando uma olhadinha. Vocês vão fazer uma atividade muito tranquila. Ó, aqui está o link da atividade. Eu peço que todos abram, por gentileza, para depois vocês, né, já terem ele aí. Tem ali o símbolozinho da reunião da turma de vocês, que é a turma MU, logo no início. Então, gente, eu vou separá-los em 4 grupos e vocês vão fazer essa atividade agora. Como que ela vai funcionar? Organizados em 4 grupos, vamos pensar em formas de combater os tentáculos do racismo no ambiente escolar.
a partir da cartilha Racismo e Injúria Racial. Cada um dos grupos será responsável por pensar uma ação para combater um tentáculo do racismo em diferentes contextos da escola. O registro será feito no material de apoio que eu já coloquei aqui no chat. Pessoal, vocês devem eleger, definir o redator, um relator que vai apresentar e aquele cursista que vai gerir o tempo, tá? Olha, gente, está terminando, vamos focar aqui. Vocês vão selecionar a guia correspondente à sua equipe, preencher os campos, ler e refletir sobre o material e preencher os campos do documento. Pessoal, esse é o link para todo mundo. Quando você abre, do ladinho tem ali, grupo 1, 2, 3 e 4, tá? Então, não se preocupe que esse é o link geral. Grupo 1, sala 1, grupo 2, sala 2, grupo 3, sala 3 e grupo 4, sala principal. Então, vou fazer aqui as salas para a gente poder já fazer o nosso trabalho. Eu passarei nas salas, tá? Tirando dúvidas, podem me chamar também, se tiver alguma dúvida. E aproveitarei esse momento para fazer a chamada de vocês. Eu vou olhando nos grupos, né, nas salas temáticas e vou fazendo a chamada, tá, gente? Então, olha só. Deixa eu ver aqui. Então, ficou. Gente, vai ficar 3 grupos com 4 cursistas e um grupo com 5, tá? Quem vai ficar na sala principal? Andréia, Anselmo, Leonice e Rejane, que é o grupo 4, tá? Os demais aí aceitem o convite da sala de vocês. Gente, vocês terão 18 minutinhos para fazer essa atividade, tá bom? Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Tá travando aqui meu computador. Ah, normal. Meu também acontece isso. Que é o frio. Uhum. Quando tá frio por causa do frio, quando tá calor por causa do calor. É. Nós somos o grupo 4? Isso. Ok. Posso compartilhar a tela ali para nós? Pode. Pode. Deixa eu ver se eu consigo. Uma ação que estenda o uso. Então, o que nós devemos fazer é planejar uma ação que estenda o uso da cartilha para além da sala de aula, para promover a conscientização sobre a gravidade do racismo recreativo. Racismo recreativo. Que ações podem ser realizadas em que espaços da escola, envolvendo quais profissionais? As representações na mídia. O racismo recreativo são as piadas. Situações.
Uma coisa que eu estava pensando, né? Às vezes o racismo ele está tão impregnado nas pessoas, e a gente se inclui também, né? Que às vezes a gente não se dá conta, uma fala ou um gesto que é racista, né? Então eu acho que falta conhecimento. A segundo chat ali fala para a gente estudar a cartilha durante as nossas reuniões pedagógicas. Eu acho isso válido, né? Porque se tem tantos professores assim, né? Eu acho. Então. Tem um material que eu já vi estudando essa parte do Emerer, não sei se vocês são do grupo das escolas, eu fiz parte bastante tempo. As palavras, tinha, tipo assim, uma cartilha que tinha várias palavras preconceituosas que nem a gente tinha conhecimento, sabe? Então, é disso que eu estou falando. E às vezes a gente peca sem querer, porque está tão intrínseco. Tem muita coisa que a gente usa e não sabe que é, né? Não sabe. De conteúdo racista, né? Como que a gente pode colocar isso em a ideia? Eu só não sei qual que era o material que tinha todas essas palavras. Parece que tem tipo um dicionário. Eu fiz parte da equipe multidisciplinar, né? Sim. Eu fiz também um tempo aí. E tinha sugestões de livros, né? Se eu não me engano, era um dicionário. Eu também acho. Eu cheguei a ver, mas não me lembro. É bem antigo isso, né? Não, eu lembro que foi falado até o ano passado desse material aí. E nesse material tinha todas essas palavras. Deixa eu ver, eu vou dar uma pesquisada aqui, ver se eu Era acho. naqueles cursos que a gente fazia, né? Todo ano. Então, mas aqui também ele fala para promover palestras com representantes do movimento negro nas escolas. Opa! Isso eu acho que era importante, viu? Eu também acho. O movimento negro, eles têm assim, uma identidade e eles têm um conhecimento de saber fazer esse repasse, né? Por exemplo, a minha escola aqui é longe da Universidade de Londrina. Eu não sei se vocês têm aí uma escola mais próxima da universidade, onde pode ter o deslocamento desses profissionais, né? Eu achei aqui no Google, não um dicionário, mas uns exemplos. Eu vou colocar aí para vocês, quer ver? Ai, gente, está travando tudo aqui. E aqui fala para produzir cartazes, podcasts, né, elaborado pelos estudantes, distribuir na escola. Nós fizemos esse trabalho aí dos podcasts. É bom. Nós fizemos, já. Promover concursos de redação, poesia, desenho e fotografia sobre igualdade racial. Legal. Olha um que apareceu aqui, né? Alguns termos que a gente fala. A coisa tá preta. É um termo tão comum, né? Mas substituir por a situação está difícil, complicada. Divulgar, né, as palavras que são preconceituosas, né? Eu vou colocar aqui no chat, se você achar que deve colocar lá. Qualquer coisa a gente comenta sobre. Isso, pode pôr. O criado mudo não podemos mais usar. Sim, não.
Uma vez a gente fez um trabalho aqui e fizemos os africanos, né, os desenhos com o cabelo de bombril. Né? A gente fazia isso, né, antigamente, e a gente achava bonito, né? Totalmente proibido, né? A minha diretora e o vice, aqui, os dois são negros. E eram alunos nossos aqui, então é bem gostoso trabalhar aqui em relação assim, a racismo, essas coisas. A gente tem muito apoio. E os espaços que a gente deve utilizar, acho que todos, né? Desde a cozinha até a biblioteca, corredor, banheiro, sala dos professores, direção, tudo, todos os espaços, né? Quadra. Ele pergunta lá, né, que ações podem ser realizadas, a gente falou, que espaço a gente colocou, envolver quais profissionais, todos também, né, da limpeza até pais, né, em reuniões, grêmio, estudantes, por aí afora. Não adianta a gente falar muito, que chega na hora não dá para falar, né, então... Vamos sintetizar e já... Só. Cabelo, substituir por cabelo crespo, cacheado ou afro. A inveja branca, né? Até parece que é inveja. A inveja, ela é inveja, né? Aí entra na branquitude, né, que a gente falou, acho que na segunda ou terceira aula, e também colabora, né, de uma certa maneira para o racismo, né, totalmente, quer dizer, né. Eu gostei dessa sugestão ali, mas eu não... O que a gente pode fazer com ela, assim, criar uma cartilha, uma apostila, uma pesquisa, né? Sugerir aos alunos. Isso, sugerir uma pesquisa, um trabalho de pesquisa. Sobre as palavras que incluem o racismo, né? Os tentáculos, né, do racismo. Expressões, né? Expressões ditas, né, de forma intencional, que são fruto de um racismo. Gente, vocês acompanharam o que a Argentina fez na Copa agora ou não? Fizeram várias músicas de racismo, vocês viram? Ó, o objetivo eu vou colocar aqui, ó, quer ver? O objetivo dessa pesquisa, né, é promover letramento racial e eliminar microagressões. Ótimo. Eu acho que é esse glossário que eu coloquei o link ali, que tem os termos. É isso aí. Nossa, é muito interessante. Então, a gente tem que garantir que a cartilha seja utilizada durante todo o plano anual, né? E não só em datas comemorativas. A garantir. E o nome da lei é número 10.639/2003. 10.639. Tá ótimo. Ovelha negra, olha, preto de alma branca. E o tal de língua preta, né?
para Tem fofoca, para mercado negro, magia negra. Mas a magia negra, eles utilizam, né, os próprios negros, né, esse nome ou não? Eu acho que magia negra, deixa eu ver, magia negra, o que significa? A expressão é associada a rituais e práticas religiosas socialmente rejeitados. Aí, ó, o negro, né? Rejeitados. Deixa eu só compartilhar com vocês, ano passado, teve numa reunião pedagógica, não sei se alguém lembra, eu acho que foi antes das férias, ou foi ano passado, ou foi ano retrasado, não lembro. Aí teve um vídeo, né, que passaram de uma menininha que estava sofrendo bullying na escola por conta do cabelo dela, né, ser crespo. Aí a mãe fez um poema para a menina, para levar para a escola, para enaltecer, para valorizar, né? Aí quando passou a mãe, gente, a mãe estava com o cabelo alisado, né? Aí gerou comentários na reunião entre os professores, entre nós lá. Se a mãe estava querendo valorizar o cabelo da filha, não é contraditório ela alisar, né? Daquele jeito? Aí gerou uma polêmica na reunião, porque diz que esse comentário já era racista. Nossa, gerou uma confusão na reunião tremenda. Não sei se vocês lembram desse vídeo. Não cheguei a conhecer, não tive conhecimento. Mas é bem complicado. Muito complicado. Podemos deixar assim, então, todos os nossos... Para mim, tudo ok. Alguém tem quer acrescentar alguma coisa? Aí, quem quer falar? Eu não quero falar, não estou podendo falar. Nem eu. Ai, gente, eu falo em todas. Dá um descanso para mim hoje. Sempre eu falo, que ninguém fala, eu acabo falando. Quem vai falar? Termina aqui em 3 minutos. Qualquer coisa eu posso fazer a leitura, daí vocês só complementam. Só ler já tá bom, né, gente? Não dá tempo. Tá ótimo. Só ler já tá bom, porque no final não tem tempo nem de comentários, né? Porque daí já tá terminando o curso. É verdade. Deixa eu parar de apresentar aqui. Já vai? Falta 2 minutos.
Muito bem, pessoal, estão todos de volta. Gente, só cuidem, tá? Para não esquecer de abrir as câmeras de vocês, que ela acaba fechando na hora de retornar, tá bom? Então, vamos lá, eu acompanhei aí os grupos, umas colocações bem pertinentes. Então, agora, gente, é o momento da gente socializar, tá? Vocês vão socializar através aí do relator do grupo de vocês, as reflexões, as ideias que vocês construíram em conjunto. Então, pessoal, não se preocupe que eu irei compartilhar aqui, tá? Eu irei compartilhar a atividade e também já vou colocar aqui no chat novamente o link dela para que vocês possam colocar no caderno de implementação. E assim, gente, estou utilizando uma estratégia assim, ó. Nós temos 3 links no final da reunião, para não ficar aquele monte de link. Então, aqui, ó. Aqui está o link da atividade, tá? Daqui a pouco eu coloco do RAF, tá bom? Então, vamos lá. Então, pessoal, vou começar diferente hoje, tá? Em vez de ser o grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, eu vou começar de trás para frente. E aí, gente, para a gente organizar o nosso tempo, eu vou dar 2 minutinhos para cada um explicar, falar e compartilhar as reflexões do grupo. E quando encerrar, eu vou subir essa cornetinha aqui, ó. E aí eu peço que vocês me ajudem, que daí o cursista olha aqui para a tela e ele vê a cornetinha. Não é para parar imediatamente, você pode utilizar e já concluir o seu pensamento, tá bom? Então, relator do grupo 4, já se prepare, que você será o primeiro. Vou colocar o cronômetro aqui no meu celular. Nós teremos 2 minutinhos para fazer a socialização. E relator do grupo 4, quando você estiver pronto, me sinaliza que eu vou soltar o cronômetro. Podemos? Então, beleza. Soltei. Tá jóia. Então, no caso ali, o nosso grupo era para planejar uma ação que... Ai, agora caiu aqui. Espera um pouquinho. Deixa eu ver onde nós estamos. Parei. Aqui, Então, ó. Grupo 4. Ó, tá. que ações devem ser realizadas, certinho? Tá, mas o meu sumiu. Ah, deixa só... Não já. tá aparecendo para você? Aham, só um momentinho. Que Hoje foi a que o grupo internet fez. não tá fácil, né, gente? Então, só um... Grupo 4. Ações, no caso, que estenda o uso da cartilha Racismo e Injúria Racial para além da sala de aula, para promover conscientização sobre a gravidade do racismo recreativo. Que ações podem ser realizadas, em que espaços da escola, envolvendo quais profissionais. Daí nós resolvemos fazer assim, estudar os conteúdos da cartilha durante as reuniões pedagógicas, promover palestras com representantes do movimento negro para a comunidade escolar, a gente já foi além um pouquinho da questão do conteúdo somente da cartilha, produzir cartazes enaltecendo a participação das pessoas negras na construção da nossa história e sugerir também uma pesquisa das expressões que ainda são utilizadas que possuem caráter discriminatório. O objetivo é promover o letramento racial e eliminar as possíveis microagressões. Iremos aproveitar todos os espaços disponíveis da escola e envolver todos os profissionais. E é isso. Muito bem, gente. Parabéns. Essa questão de vocês trazerem os representantes do movimento negro, show de bola, viu? Parabéns, grupo 4. Necessário, obrigado. Agradecido pelos vídeos, professora. Ah, que bom. Pessoal, eu tenho um outro que eu vou colocar para vocês também. Enquanto vocês fazem o RAF, eu vou colocar um Vista Minha Pele. Vocês já conhecem esse documentário? Já. Então, é um curta-metragem brasileiro. Eu acho que pode ajudar vocês também, tá? Você já disponibilizou o RAF?
Ainda não, já vou disponibilizar, tá, Rejane? Tá. Pessoal, vamos lá, grupo 3. Sou eu que vou ser a relatora, prof. Tá, vou soltar, tá bom? Tá. Então, ali, né, como que a gente vai conscientizar os alunos sobre a gravidade do racismo recreativo? Primeiramente, explicar o conceito de uma forma bem acessível, né, e mostrar que nem toda brincadeira é inofensiva, porque por mais que o aluno aceite, às vezes, a brincadeira, mas isso causa traumas, né, na vida dele. Apresentar exemplos do cotidiano, né, apelidos relacionados à cor da pele, cabelo, traços físicos, sotaques, promover rodas de conversa e utilizar algumas situações problemas, né, apresentar casos fictícios ou notícias e perguntar o que aconteceu, quem que foi prejudicado, como a situação poderia ser resolvida, quais sentimentos essa situação provoca, né, levando a uma discussão mesmo e a crítica ali, né, de como eles podem se colocar no lugar do outro também. Trabalhar a legislação, explicar que o racismo e a injúria racial são violações de direitos e podem ter consequências legais, e intervir imediatamente, né, quando isso acontecer em sala. E em relação à cartilha, a gente propôs ali leitura orientada, né, dividir a turma em grupos, cada grupo lê um trecho da cartilha, depois apresenta aos colegas os principais pontos que eles acharam, e também, na sequência, criar uma campanha para elaboração de folders e cartazes, né, no combate a esse tipo de racismo. Perfeito, grupo, parabéns. Muito bem, excelentes sugestões. E agora nós vamos para o grupo 2. Rejane, hoje vai ter 20 minutos para fazer o RAF, tá, minha querida? A gente está com a gestão do tempo bem organizadinha hoje, tá bom? Então, como eu quero também, eu estou organizando essa semana para ter silêncio nesse momento, então, assim, terminar as apresentações, eu já abro para vocês, tá? Quem é o relator do grupo 2? Professora, pode ser eu, porque as meninas estão com um problema aí de barulho na escola, né? Mas, Sim. assim, eu vou fazer uma abordagem bem ampla, porque a gente fez mais uma discussão e acabou que não deu para colocar tantas ideias no papel. Ok, vou soltar o Pode cronômetro. soltar. Aí, nós pensamos assim, como seria para trabalhar, né, a parte da... Ai, só pode levantar um pouquinho aqui para mim? Porque o nosso é sobre só um aqui, né? Aqui porque eu tenho a visão desculpa. ruim. Tá ótimo. Tá, eu zerei, tá? Vou iniciar agora. Desculpa, professora. Imagina. Aí, como os professores devem abordar as religiões de matrizes africanas e a positivação da história e cultura afro-brasileira, atendendo à Lei 10.639 de 2003, né? E como podem transformar o texto da cartilha em uma dinâmica pedagógica. A gente pensou em realizar um momento cultural. Pensando nessa lei, a gente sabe que em novembro, né, tem aquele momento importante que a gente fala do Dia Nacional da Consciência Negra no calendário. A gente pensou em promover um momento cultural, mobilizando a escola como um todo, para tratando desse assunto em específico, né, que é falar sobre a religiosidade, porque, assim, a gente sabe que hoje em dia é muito difícil falar sobre temas assim na escola, mas incluir a escola num todo para fazer uma participação ativa nesse momento, a gente achou que seria importante. Também está convidando líderes, né, das religiões para vir estar falando, né, de cada um, porque assim, como eu falei ainda agora, como falar de religião é um tema muito complicado ainda para muitas famílias, tem família que se fecha naquilo, né, não deixa os filhos terem conhecimento do que se passa nas outras esferas, e aí trazendo para dentro da escola, nesse momento cultural, esses líderes religiosos para estar colocando, né, trazendo situações, e eles trabalhando ativamente com pesquisa, cartazes, durante toda uma semana, a gente achou que seria muito importante para fazer com que a escola como um todo participasse e tomasse conhecimento e se colocasse até no lugar do outro, né, para estar tratando desses assuntos, né,
porque não é a minha que é melhor do que a sua, para que eles possam ter esse conhecimento também. A gente pensou nessa esfera. E em relação à cartilha, trabalhar com os alunos, mas também trabalhar com os professores, né? Na escola, a gente fazia aqueles momentos de estar compartilhando com os professores de que forma eles podem abordar, para que todo mundo possa trabalhar junto as questões e não ter mais esse tipo de situação. A gente sabe que vai demorar muito para isso acontecer, mas a gente pensou nessa ação, professora. Desculpa, não. Muito Ir muito bem. além. Não precisa pedir desculpa, não. Perfeito. Essa questão, gente, de trazer os líderes religiosos tem que trazer, sabe? A gente tem que dar um jeito de fazer esse povo se acostumar e respeitar. Então, agora, último grupo, pessoal. Quem é o nosso, que é o primeiro, quem é o nosso relator ou relatora? Pode ser eu. Desculpa, Então, vamos lá. primeiro que, em vez de eu clicar no coraçãozinho, eu coloquei na cornetinha antes da professora, tá? Não foi Mas intenção. o engraçado é que você botou na corneta bem no horário que acabou. Eu estava deixando a Kelly, falei assim, eu vou deixar a Kelly terminar ali, que ela estava concluindo já. E você traçou a corneta, falei, eu vou pôr a corneta, que eu fiz um combinado com eles, eu vou cumprir o combinado, mas foi ótimo. Eu Vamos cliquei lá, sem Ireneuza. você pensar. Então, tá. Gente, eu achei assim, para a nossa discussão do grupo, eu acho que já as falas vão meio que ser repetidas aqui, mas vamos lá. A gente viu que a cartilha, ela não é só pedagógica, ela também é um guia jurídico, né? Além de ser pedagógico, jurídico. E a intenção da cartilha é que, para combater, né, para amenizar esse preconceito, a escola deixe de ser um espaço de preconceito para que seja um espaço de valorização, de conscientização, de respeito, né? É essa a proposta que a cartilha traz para a educação, né? E com a questão do trabalho, né? Como trabalhar a cartilha na escola, a gente pensou assim, como alguns grupos pensaram também, numa reunião pedagógica ou em um momento, né, que a escola pode encontrar esse momento, né, tá passando essa orientação para os professores, né, pelo menos mostrando essa cartilha, né, e trabalhando alguns pontos dessa cartilha. Para o aluno, pode estar assim, para criar um ambiente para chegar com a cartilha na mão, não, né? Eu acho que. Mas aí a gente passa um recorte de um filme, né? Através daquele recorte daquele filme, teve uma roda de conversa, e nessa roda de conversa com os alunos, introduzir alguns itens da cartilha, né? E nesse momento, assim, aproveitar sempre um espaço na escola, né, de atividade, para estar falando da cartilha também, aí passando a cartilha para os alunos. Então, aí, para que fique informado a equipe, né, não só professor, mas outro meio funcionário, mas também os alunos também. Acho que é um começo, de começar a trabalhar, né, essa parte da cartilha. Como eu já disse na fala anterior, professor de história, já trabalha alguns, já, né, questão das leis, né, que tem as leis. Na lei já é trabalhada, já é, só que parece que a gente trabalha, mas parece que não fica fixado uma conscientização, né? É uma coisa que a gente sempre tem que estar retomando e estar lembrando, né? Do respeito e um valorizar o outro, valorizar a cultura, valorizar, respeitar. E quando eu falo respeitar a cultura, vem também a parte religiosa também. É essa a nossa parte, gente. Parabéns, parabéns, meninas. Legal essa abordagem de vocês. Por exemplo, trazer um filme, alguma coisa, e daí passar a cartilha, introduzir a cartilha a partir disso. Muito bem. Pessoal, excelentes ideias, tá? Então, agora chegou o momento do nosso RAF. Nós estamos hoje com a gestão do tempo bem tranquila. Então, vou colocar aqui. Então, assim, gente, o primeiro link é o link da atividade. Então, eu vou deixar vocês aí em silêncio, tá? Lembrem-se, rolem para baixo que aparece ali acessar o RAF, tá? Para vocês fazerem, que as questões são grandes, são longas, tá bom? Qualquer coisa me chama.
Ô, prof, você pediu para fazer alguma coisa? Porque eu não estou entendendo. Agora é a hora do RAF, Maria José. O link está aqui no chat. Mas o que é para fazer? Eu entrei aqui só para ler, é isso? Não, tem que responder o RAF. O que a gente responde, aquelas perguntas. Eu não consegui entrar ainda. Nossa internet hoje aqui não está muito boa. Ó, ele tá o link aqui lá no mural. É o RAF, tá? O registro de acompanhamento formativo. Professora, posso fazer uma pergunta? Pode. Como os dois últimos eu não fiz, né? Porque eu não participei das aulas. Eu assistindo às aulas, libera para mim, será? Já está liberado, tá, Kelly? Então assista às aulas, tá? Gente, não pede, tá? Não pede não pede a Amélia mais o número da turma, tá? O nome, mas é Emil, tá, minha querida? Emil. Então, Kelly, assista às aulas, tudo certinho, tá bom? E você pode fazer os RAFs, tá bom? Gente, aproveitando que já passou aqui, mas assim, usem, tá? Usem o tempo ainda, que a gente tem tempo. Agora eu vou compartilhar o link da avaliação da nossa reunião, o Forms, tá? Então, terceiro link, tá, pessoal? Sua voz transforma, o que você compartilha aqui ajuda a aprimorar os próximos encontros e inspira novas práticas. Leva só um minutinho, tá? Para vocês responderem.
Pessoal, tive que sair da chamada porque minha câmera desligou. Então, gente, olha só. Agora nós vamos para o final, né, estamos já encerrando a nossa reunião de hoje e nós temos as nossas agendas, tá? Acontece na escola, desde o dia 19/6, pessoal, e até dia 15/7, estão abertas as inscrições para o selo Herer Enedina Alves. Como que eu posso dizer para vocês? É uma classificação aí em relação às práticas de vocês, que vocês podem inscrever a prática de vocês. E para maiores detalhes, esclarecimentos, tem aqui o link do edital, tá? E aí nós temos também uma outra inscrição aberta, um outro evento, que inclusive ocorrerá aqui em Foz do Iguaçu, na minha cidade, de forma presencial. Então, gente, se vocês têm alguma implementação das jornadas anteriores, algum projeto que você desenvolveu na escola, e você queira inscrever esse projeto no 5º Congresso de Formadores da Educação Básica, você pode fazê-lo, tá? As inscrições estão abertas desde o dia 3/7 e se encerra aí dia 26/7, tá bom? Acho que pega todo o período do nosso recesso, né? Então, pessoal, aqui tem os documentos de orientações que orienta vocês. Ainda não tem data definida, mas ocorrerá de forma presencial em outubro, aqui em Foz do Iguaçu, tá? E aqui o formulário de inscrição também. E aqui é o Saiba Mais, onde nós temos a cartilha de racismo e injúria racial, que vocês podem acessar, utilizar para trabalhar na escola de vocês, e também protocolo de identificação e resposta ao racismo, tá, pessoal? Aqui tem algumas orientações justamente para a gente poder dar algumas respostas, né? Quando a gente tiver infelicidade de ver aí essas atitudes que, infelizmente, ainda ocorrem nas nossas escolas. E no mais, quero agradecê-los. Vocês sempre são muito participativos. Obrigada por estar conosco aqui, né, nesta jornada. Quero desejar a vocês um excelente recesso, descansem, tá? Não vou dizer para vocês ficarem sem internet, porque não tem como, mas descansem, pessoal. Merecido descanso aí para todos nós, tá bom? Um abraço e até a próxima jornada. Ainda temos alguns minutinhos da nossa formação, estarei aqui para qualquer dúvida, tá? E bom final de semana e bom recesso. Fiquem com Deus. Obrigada igualmente. Obrigada, professora. Obrigada mesmo. para você também. Obrigada. Para todos aqui, né? Bom recesso. Obrigada, tchau. verdade. Tchau, tchau. Coloco, Lila. Só um pouquinho. Vou colocar aqui. Vou pegar porque eu saí, gente. Eu caí e voltei. Aqui, ó. Link da atividade, tá? Oi? Obrigada, deu certinho. Deu certo?